Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você aí. Hoje, terça-feira, dia 19. Faltam alguns dias para terminar o mês de fevereiro. O carnaval tá chegando aí no Brasil. Tá todo mundo já se preparando ou não? Bom, não esqueça de se inscrever no canal. Você que está vindo pela primeira vez, pode entrar no site também, www.internationalpulsoresearch.com ou DACA. Fique por aí. Don't go ace. Take a round. Bom, a prorrogativa inconstitucional do trieto Bolsonaro, Paulo Guedes de um lado e Sérgio Moro é mostrar serviço para o Brasil. Sérgio Moro preparou um pacote de corrupção, crime, quer acabar com a imoralidade, com a corrupção, mas esqueceu de alguns fatos primordiais que a gente vai estar explicando aqui para você. O Caixa 2 não entra nesse pact. A ideia era mostrar um pacote para que realmente enchesse os olhos de Jair Bolsonaro, para que as coisas pudessem acontecer da forma mediática, ou seja, prorrogativa inconstitucional de um decreto, ou seja, de governos que estão presidindo com o decreto. A gente vê que não há crédito literalmente. Então as questões inconstitucional se deixam um pouco a desejar. Ou seja, governar por decreto é a mesma coisa que você está andando pelo escuro, guiado somente por uma luz. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde as coisas irão se complicando. Quem paga com isso é a população, proletariado, povo que muitas das vezes não entende nada que está passando, depositou a esperança em um personagem que caminha aí totalmente perdido. Governo sem governabilidade, enfim. Então, Sérgio Moro, para mostrar serviço e para mudar a estratégia mediática, ele fez esse contraponto que a gente vai estar explicando para vocês. O mais importante disso é que você que está assistindo aí tenta entender que a cidadania ela só é consolidada em dois aspectos, individualmente e coletivamente. Mas a ditadura no passado ela colaborou para que esse processo de empatia generalizada separasse o povo dessas coisas que acontecem e a gente não dá a mínima atenção. Então, o trio Guedes, Bolsonaro, Sérgio Moro, deita e rola. Faz o que quer literalmente. Então, esse pacote que foi implementado por Sérgio Moro, que mostra o combate a uma narrativa, ou seja, algo sincronizado, ele diz que quer combater a corrupção, o crime organizado, crime violento, mas esqueceu do Caixa 2, onde ele está envolvido. Não só ele, mas como seus amigos. A Lei 9504, Jair Bolsonaro, antes do disparate do WhatsApp, enfim, dinheiro que foi recebido de companhias, o Laranjal aí, do PSL, tudo isso, Onyx, Paulo Guedes, todos se enquadram literalmente nesse artigo. Ou seja, a proposta desse artigo dos 317 do Código Penal, ela mostra nitidamente que existe alguns veículos que pode ser colocado de lado. Ou seja, o Caixa 2 também é previsto no Código Penal, ou seja, no Código 350 eleitoral, e é caracterizado como crime e não está adequadamente tipificado.
Então ele afastou essa parte para que usasse como válvula de escape outro artefato. Então a gente vê a dicotomia da insistência de alguém que não entende nada, que quer fazer as coisas de acordo com o que ele pensa, com o que ele acha, em acreditar que somente ele tem a razão. É o governo de decreto de Jair Bolsonaro. Pelo que me pareça, diga-se de passagem, o próprio Bolsonaro deu carta verde, ou seja, carta branca, sinal verde, para que Sérgio Moro desse a continuidade dessa prorrogativa inconstitucional. Onde é que entra o STF, se a gente for analisar? Então, a gente vê que o governo está assumindo um compromisso com linha de fortalecimento contra as instituições, que é algo inconstitucional do Estado de Direito, propando e propagando novamente essa tipificação de um governo que governa por decreto. Então, qual que é a função de nós, cidadão? Qual que é o seu parecer dentro desse pacote que para a sociedade não representa nada? Pelo contrário, a divisão foi melhorar coisas que aconteceu no campo político. O povo hoje está dividido, o ódio foi destilado, de um outro lado a metade está mais aberta em aceitar do que realmente protestar literalmente. Então, o trânsito julgado dessa concepção de Sérgio Moro fica a desejar, ou seja, ele não espera que todas essas gestões, principalmente as pessoas que são condenadas primeira e em segunda instância, não tenha deliberadamente a oportunidade de se apresentar. Se o STF aceitar constitucionalmente a corte do colegiado, a presunção da inocência também será retirada dos direitos da Constituição. Então existe aí, pelo que parece, uma informação internacional que ele está abrindo pauta para o Ministério. Ou seja, todos os casos que forem acontecer fora do Brasil, o Superministério de Sérgio Moro vai ter uma inerência, uma formação internacional sem relevância. A ideia é criar tributos que dê garantia constitucional. Sem passar pelo Itamaraty, sem passar pelo Congresso, sem passar pelo Parlamento, e assim vai. O Código de Moro do Ministério Público Brasileiro e da Procuradoria de outros países, a ideia é fazer essa fusão para que haja um trabalho coletivo, quebrando todas as instituições, principalmente os tatames da Constituição. A liberdade de conduta internacional, pelo que parece é o que estou falando agora para você, e a criação de artefato através de um politivismo baseado no estádio de exceção, a ideia é, o ponto de partida é literalmente aumentar a repressão e tornar a população vulnerável. Então a gente vê que esse próprio código que foi criado pelo juiz Sérgio Moro vai dar autonomia às polícias, às milícias, a tomar direito de matar e se sentirem isentado da culpabilidade, ou seja, o cara reagiu, morre. Então isso é contra a represália, somente do estado de exceção contra o pobre, o negro, o nordestino, nós cidadãos de bem que vivemos na periferia, e a gente vê a proliferação da multiplicação de morte, ou seja, abrindo espaço para que possa haver uma licença para que o policial possa realmente matar sem dó. A redução da presunção penal também é um dos fatores que não foi abordado. Então, o Ministério Público vai ter, como um todo,
o controle de todos esses aparatos. É um estado policial, onde literalmente você nem eu vamos ter a garantia social do Estado democrático. Qual que é a solução? O que nós devemos fazer? Por onde nós devemos iniciar a nossa resistência? O cumprimento dessa repressão estatal é mediante o proletariado. Somente as instituições, os movimentos que virão pela frente, principalmente o MST, CUT, CGT, os movimentos sem terra e todos os outros movimentos ativistas estarão abaixo, fora a outra lei que será aprovada em breve, pelo incrível que pareça, no Congresso, a lei antiterrorista. Então, essa liberdade de conduta internacional e esse politivismo da criação desses artefatos vai colocar nós, jornalistas, ativistas, cientistas políticos, against the wall, contra a parede. Então, o código de repressão, ou seja, o estado policial vai ser deliberadamente colocado na mão não só dos militares, somente da polícia, como uso da força letal. Então a gente vê que existe essa histeria para que as pessoas possam se sentir reprimida, e isso não vai reduzir ao crime. Nós sabemos que o próprio corrupto e a própria Operação Lava Jato e o próprio mentor, o chefe da quadrilha é Sérgio Moro, com seus comparsas do DF4, enfim, vão querer ditar as regras. E onde nós entramos? A ideia é uma só. A prerrogativa é inconstitucional. Você que está assistindo aí, tente se informar. Busque os meios alternativos para que a gente possa realmente ter a oportunidade de se autodefender. Para que a gente possa não viver esse estado policial com o código da repressão. Então, os policiais terão direito de matar, de se isentar da culpabilidade se por ventura alguma acontecer algo mediante a isso. Trânsito julgado é a presunção do Código Penal e da inocência, concluirão um outro artefato que não chega a ser mostrado. E o mais interessante é que Sérgio Moro é o fazendeiro do Laranjal, e o Caixa 2, principalmente o Caixa 2, ele não entrou em consideração. Então tudo isso que eu estou falando para vocês é uma parte daquilo que será promulgado nesse pacote contra o crime organizado e contra a corrupção. Ou seja, o próprio inventor do estado de exceção do lawfare no Brasil conseguiu fazer um pacote, entregar na mão do senhor Jair Bolsonaro o monólogo que governa através de decreto. A ideia é acabar literalmente com as instituições e colocar o estado de exceção na culpabilidade. Pense nisso. A gente se vê no próximo vídeo. Robert for International Pulso Research. Don't go away. Stick around. Peace.